E aí, concurseiro, simbora para mais um vídeo aqui do canal. Vamos responder algumas questões da Banca Instituto AOCP para o seu concurso do IF baiano. Vamos lá, né? Então eu organizei esse material aqui, essa apostila de questões, e eu vou deixar no link da descrição para quem quiser adquirir. Tem 110 questões, todas do Instituto AOCP, de acordo com seu conteúdo programático para assistente e administração. Então são 110 questões, todas do Instituto AOCP. Então vamos lá, né? Vamos responder as questões. Questão de número 1. Sobre o regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa correta em conformidade com a Lei Federal número 8.112/90. Então, as questões iniciais aqui vão falar de agentes públicos ou da 8.112, que a gente vai resolver nesse vídeo, tá bom? Então, não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, sua inscrição, comenta aí a cidade. Quero ver de onde vocês estão vendo esse vídeo aí, na Bahia, em Sergipe, né? Então vamos lá. Quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, a ação disciplinar prescreve em 5 anos, contado da data em que o fato se tornou conhecido. Então, aqui já é o nosso gabarito, tá bom? Então, nessa situação que for punível com demissão, cassação de aposentadoria, vá sabendo para sua prova que caso de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão, essa ação disciplinar ela vai prescrever em 5 anos, tá bom? Prescreve em 5 anos. E contados a partir de quê? Da data em que o fato se tornou conhecido. Então, vá sabendo para sua prova isso aqui. Bom, próxima questão, próximo item, letra B. A responsabilidade civil do servidor decorre de ato comissivo, desde que praticado culposamente no desempenho do cargo ou função e que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, nosso erro está aqui no culposamente. Por quê? Porque a responsabilidade civil ela vai decorrer tanto de ato comissivo como omissivo, doloso ou culposo, tá bom? Que vai ter prejuízo ao erário. Então, o erro está aqui no culposamente. Vamos para a letra C. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e reparação do dano são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor. Então, aqui o nosso erro está aqui na reparação do dano, que ela não é uma penalidade. Então, o que a gente tem de penalidade? A gente tem advertência, que o item marcou aqui, ó. Suspensão, ok. Demissão, ok. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? A gente tem destituição do cargo em comissão e também temos destituição de função comissionada, tá bom? Então, aqui está errado. Vamos agora para a letra D. O servidor pode manter sob sua chefe imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Não, aqui seria o caso de ser vedado. Então, ao servidor é vedado, é proibido, né? Ter sob sua chefia imediata esse texto que está falando aí, tá bom? A ausência intencional do servidor ao serviço por até 30 dias consecutivos configura inassiduidade habitual, enquanto a falta injustificada ao serviço por mais de 30 dias interpoladamente durante o período de 12 meses configura abandono de cargo. E aí? Então, aqui houve só uma troca, né? Porque quando a gente fala em inassiduidade habitual, seria caso de ser por 60 dias interpoladamente, e o outro seria de 30 dias. Então ele só fez trocar, tá bom? Vamos agora para a questão de número 2. Em relação às formas de provimento de cargo público no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinala a alternativa correta, de acordo com a Lei Federal 8.112/90. Então ele quer saber aqui sobre o provimento. Então essa questão aqui foi do Instituto Federal do Maranhão, né? Então essa questão aqui pegou muita gente lá na hora da prova, porque ele queria saber o quê? Sobre os provimentos. Então vamos lá. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então esse texto aqui, ele está certo, né? Então é o deslocamento do servidor, a pedido, de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então isso aqui está certo. Só que o problema é que a remoção não é uma forma de provimento.
A forma de provimento, né, como a gente sabe, seria o que? Seria nomeação, readaptação, reversão, tá certo? Então o erro dessa aqui seria isso, né? Letra B. A nomeação para cargo de carreira ou de cargo isolado de provimento efetivo dispensa prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Ela não dispensa, né? Então, se a nomeação tem que ter essa prévia habilitação em concursos públicos de provas ou de provas e títulos. Então, ela pode ser de provas ou de provas e títulos, tá bom? Vamos agora para a letra C. Recondução é investidora do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica, né? Então ele fala aqui no caso de ser inspeção médica, né? Que foi uma limitação que ele sofreu. Se é uma limitação que ele sofreu, ele não é uma recondução. É um provimento do tipo readaptação, certo? Então, aqui também está errado. Vamos para D. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. E esse aqui é o nosso gabarito, é a letra D, tá bom? Então, a reintegração, tá certo? É por causa da decisão administrativa ou judicial, beleza? Vamos agora para a questão de número 3. E não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, sua inscrição, comenta aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá bom? Uma questão aqui adaptada para vocês ir resolvendo, tá bom? Vamos lá. E eu vou deixar as questões que a gente resolveu, eu vou deixar no link. E quem quiser adquirir o material, né, tá pelo valor simbólico de R$10 para sua revisão, tá bom? Vamos lá. Questão de número 3. Demétrio da Silva é servidor público efetivo do IF Baiano, campus Bom Jesus da Lapa, lotado na coordenação de assuntos estudantis, na qual exerce o cargo de assistente de administração. Então você que é assistente de administração, você pode ir para várias coordenações do IF Baiano, né? Então vai ter o setor de patrimônio, a coordenação de almoxarifado, coordenação de assuntos estudantis, biblioteca, né? Então o IF Baiano tem vários campos na Bahia, né? Então, lá na Lapa, Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim, Alagoinhas, Serrinha, Uruçuca, né? Então, serão essas opções de lotação provável para vocês. Chique também, né? Então, vamos lá. Caso Demétrio seja eleito prefeito do município de Bom Jesus da Lapa, deverá o quê? Então, o que a gente tem nesse tipo de questão? Então, o servidor, né? Ele pode ter essa opção de ser eleito, né, para um mandato eletivo federal. Ele pode ser prefeito, ele pode ser vereador, tá bom? Então, a depender do caso, e no caso do IF Baiano, que é uma autarquia, é possível. Então, se você tiver no mandato eletivo federal, então você vai ser afastado do seu cargo. Se você for para um mandato de prefeito, o que vai acontecer com você? Você vai ser afastado, mas você vai poder optar pelo que for maior, né? Optar pela remuneração que for maior. Porém, a gente chama a atenção aqui para o vereador, né? O vereador, ele tem duas hipóteses. Quais seriam? O horário é compatível? Aí você tem que ver na questão se o horário é compatível ou se o horário é incompatível, né? Se o horário for compatível, sim. Então o que vai acontecer? Ele vai poder manter o cargo e receber pelos dois. Se for incompatível, ele vai optar pela remuneração. Tá bom? Então vamos lá. Então ele foi eleito o quê? Prefeito do município de Bom Jesus da Lapa. Então perceber as vantagens do cargo de assistente de administração sem prejuízo, perceber, não, né? Ele pode optar, né? Então vamos procurar logo o que vai ser optado aqui, ó. Ele será afastado do cargo de assistente de administração, sendo facultado optar pela sua remuneração. Então esse aqui é o nosso gabarito, né? Então ser exonerado não é o caso. Ser afastado do cargo e ainda que segurado do regime será transferido para o regime geral, não. E demitido também não, demissão é uma penalidade.
tá bom? Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Ele será afastado do cargo e poderá optar pela remuneração. Vamos lá, né? Seguindo, questão de número 4. Em relação aos agentes públicos, assinale a alternativa incorreta. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ok. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Ok, também. É vedado a incorporação de vantagens de caráter temporárias ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo. Ok. Aplica-se ao cargo público, ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego social, regime geral da Previdência Social. Então, tá certo. E a letra E, então, outra coisa importante, né? Assim que vocês assumirem, é possível, né? Vocês assumirem função de confiança, né? No Instituto Federal Baiano, assim como qualquer outro órgão, né? Então, tem alguns setores, né, que demandam pessoas, né? Então, a questão da chefia, né? Então, é possível, independente de você já ser estável ou não, tá bom? Vamos lá, letra E. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração integral até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então aqui o erro está aqui nesse integral, quando na verdade seria a remuneração proporcional, né? Então nosso gabarito aqui seria a letra E. Então nessa questão aqui é bom você saber, né, a questão da estabilidade, né, que é após 3 anos de efetivo exercício, né? Tem algumas licenças, afastamentos que vão ser deduzidos. Por exemplo, no meu primeiro ano do estágio probatório, eu tive a questão do atestado de saúde, né? Aí, no caso, ele colocou 2 dias para frente, tá bom? Então, no período de 1 ano, eu tive 2 atestados, aí ele foi mais para frente um pouco, tá bom? Então, tem algumas deduções, mas isso aí não vai para a questão da sua prova, tá bom? Então, vamos lá. 5. De acordo com as normas do direito administrativo, assinale a alternativa incorreta. Então, a banca de vocês, que é o Instituto AOCP, ela gosta muito de pegar essas questões assim de incorreta, de itens 1, 2, 3 e tentar marcar, tá certo? Então, tenham atenção. Vamos lá. Ele quer a incorreta. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, né? Então, isso aqui está correto. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Atenção aqui, ó, por tempo determinado, não é tempo indeterminado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Beleza? Próxima. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, ele responde sim pela civil, pela penal e pela administrativa. Então, ok. Decorrido o prazo legal sem a posse, o ato de provimento é declarado sem efeito. Então, essa aqui está correto, né? Então, você é nomeado, aí você vai ter a sua posse, né? Depois da sua posse, você tem que entrar em efetivo exercício. Se nesse período você não tomar o exercício, o que vai acontecer? Vai ser declarado sem efeito, que é o que está dizendo aqui a questão, o item, a letra D, tá bom? E nosso gabarito é a letra E, porque ele quer incorreta, né? A readaptação é o retorno à atividade do servidor aposentado. Não, né? Quando fala em servidor aposentado por invalidez, seria caso de reversão, tá certo? Reversão. Então ele só trocou aqui, né? Porque quando a gente fala em reversão, é porque alguém se aposentou e está voltando. E como é que ele volta? Quando a junta médica oficial declara insubsistente os motivos da aposentadoria, que é isso aqui o que diz.
E a readaptação é o que a gente viu na questão anterior, né? A readaptação é quando alguém sofre uma limitação na sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra E. E vamos seguir, né? Questão de número 6. Sobre os agentes públicos, assinale a alternativa correta. São formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação e aproveitamento. Então isso aqui é o nosso gabarito. Mas vamos deixar aqui guardado por um tempo, né? Porque ele colocou só 4, né? E nós sabemos que tem mais. Então vamos lá. Preenchidos os requisitos legais, a investidura em cargo ou função ocorre com a nomeação, né? Então a gente já sabe que a investidura ela acontece com a posse. Beleza? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em leis, sendo vedados aos estrangeiros. Não é vedado, né? Então não é vedado aos estrangeiros assumir cargos. Então, por exemplo, a gente tem muito nas universidades públicas, nos institutos federais, alguns estrangeiros, né? Então ele não é vedado, tá bom? Vamos para a próxima. O item é a letra D. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, incluídas as nomeações para cargo em comissão. Então, as nomeações para cargo em comissão, elas não vão precisar de concurso, tá certo? E a letra E, os cargos em comissão exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então aqui ele trocou, né? Porque no caso seria as funções de confiança que são exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo. Já o cargo em comissão, ele não tem essa restrição, mas você tem que saber que função de confiança é exclusivo de servidor efetivo, tá certo? Então, como eu disse anteriormente, né, assim que você assumir no IFE Baiano, é possível vocês assumirem uma função de confiança, por exemplo, setor de estágio, setor de almoxarifado, setor de patrimônio, o gestão de pessoas, né, o núcleo de gestão de pessoas, certo? Então vocês têm essas opções. Então não se limita só depois do estágio probatório, é possível até antes, tá bom? E então nosso gabarito é a letra A, né? Então apesar dela ter só 4 opções, ela está correta, né? Então a nomeação, a promoção, readaptação e aproveitamento são formas de provimento. Mas você tem que lembrar que tem mais, né? Então a gente tem a promoção, aproveitamento, nomeação, reversão, reintegração, a recondução e a readaptação, tá bom? Lembrando que promoção e readaptação, elas tanto são formas de provimento como são de vacância, tá certo? Então, nosso gabarito aqui da letra 6 é a letra A. Antes de seguir, né, vou reforçar, né, que esse material, essas questões aqui que a gente está resolvendo hoje, eu vou deixar num link, né, para vocês baixarem e quiserem anotar. E se vocês quiserem adquirir o material completo, né, as questões, né, de revisão para sua prova, ele está pelo valor de R$10, viu? Tá bom? Então, vamos seguir. Segundo a Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Então, vamos responder de baixo para cima. Vamos lá. A sociedade exercerá a função de planejamento das políticas sociais assegurada na forma da lei, a participação do Estado. Aqui não tem nada a ver, essa ordem social também não. Então vamos lá. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício? Não. Para ser estável tem que ser 3 anos de efetivo exercício. Letra B. A proibição de acumulação remunerada de cargos públicos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias e fundações, mas não inclui as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então essa aqui está incorreta. Por quê? Porque
A acumulação, né, essa proibição de acumulação de empregos e funções vai abranger as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mistas e também as suas subsidiárias, né? Tá certo? Então, aqui inclui as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra A, né? Que foi justamente uma correção do que a gente viu aqui agora, ó. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores, ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos na lei, destinam-se apenas, aqui ó, é importante você saber em que caso seriam, né? Então seriam direção, chefia e assessoramento, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra A, tá certo? Vamos agora para a questão de número 8. Assinale o seguinte caso hipotético. Mário, servidor público em estágio probatório, ocupante do cargo de tecnólogo em gestão pública, foi eleito deputado federal. À luz da Constituição Federal, Mário, então, ele está em estágio probatório, né? E ele foi eleito deputado federal. Então lembra que a gente fez uma questão sobre o prefeito, né? Que ele poderá optar. Quando for esse caso de deputado federal, ele será o quê? Afastado. Então a gente vai procurar aqui, diga que Mário será afastado. Exonerado ele não será. Ele não será. Pronto, aqui será afastado do cargo de tecnólogo, sendo-lhe facultado optar. Não, né? Quem opta, né? Seria o prefeito ou o vereador com compatibilidade de horários, né? Então, a letra C será afastado do cargo de tecnólogo, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração. Então, esse aqui é o nosso gabarito, porque é vedado, né, optar pela remuneração. Perceberá as vantagens de ambos os cargos? Não, né? Será posto em disponibilidade? Também não. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Já aqui, Mário, ele foi eleito deputado federal. Se ele é deputado federal, foi eleito deputado federal, ele será afastado do cargo e será vedado optar pela remuneração, tá bom? Se fosse prefeito, poderia optar pela remuneração. Vamos agora para a questão de número 9. Pedro, uma questão recente de 2024, né? Pedro, servidor foi do concurso da Universidade Federal de Sergipe. Vamos lá. Pedro é servidor público e a ele foi aplicada uma penalidade de suspensão. Penalidade de suspensão. Em razão de infração cometida. Ocorre que o setor que Pedro trabalha teria graves prejuízos com a ausência de servidor durante o período de afastamento. Nesse caso, considerando o que prevê a Lei Federal número 8.112, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Vamos de baixo para cima também. Pedro poderá optar em cumprir a suspensão. Não seria esse caso, né? A suspensão deverá ser aplicada normalmente. Não. A gente vai ver a resposta já já. A suspensão deverá ser convertida em advertência. Não. Ela pode ser convertida em... Aqui, ó. A penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, ficando Pedro obrigado a permanecer em serviço. Tá bom? Então, nesses casos em que há uma suspensão, né, de um servidor público, então ela poderá ser convertida em multa, tá certo? Quando houver conveniência para o serviço. Então, essa penalidade ela poderá ser convertida, tá bom? Na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, tá bom? Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Uma questão bem recente. Foi em janeiro, mais ou menos. Final de janeiro a prova. Vamos seguir agora a questão de número 10 do nosso material aí. Dentre outros aspectos, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório instituído pela administração pública para os servidores observará o quê? Então, no concurso de vocês vão perceber, né, que tem vários cargos
diferentes, né? Então a gente vai ter o cargo de assistente de administração, que é o de vocês. A gente vai ter tecnólogo de gestão pública, vai ter técnicos educacionais, pedagogos, né? Então, ele é classificado de acordo com a lei em níveis. E esses níveis, ele vai observar alguma coisa, né? Que é justamente isso que a questão diz. Então, por exemplo, a gente tem o nível D, né? Que são os cargos de nível médio. Então, a gente teria o quê? Um técnico de contabilidade, um assistente de administração, quem mais? Um técnico de TI. E nível E, que seria o nível superior, um administrador, um técnico de gestão pública, um assistente social, um nutricionista, né? Então, está muito associado com a natureza, o grau de responsabilidade de cada cargo, né? Então, nível médio para o nível superior tem essa relação. E também as peculiaridades dos cargos, né? Então, o nosso gabarito aqui é a letra E, tá bom? Então, está associado com o quê? Com grau de responsabilidade, com os requisitos para a investidura e também as peculiaridades dos cargos, tá bom? E vamos seguir aí, né? Nos termos da Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa que apresenta uma forma de provimento de cargo público. Então lembra que eu tinha uma questão falando de provimento, né, e queria saber e colocou sobre remoção, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Então supressão não é forma de provimento, aproveitamento sim, né? Ascensão não, transferência não e deposição não. Então nós teríamos formas de provimento que, vamos lá, vamos escrever aqui que é bom para vocês. Formas de provimento, criação, pronto, foi. Então essas seriam as formas de provimento. Então vá para a sua prova sabendo quais são elas, né? Nomeação, a promoção, né? Aproveitamento, reversão, reintegração, recondução e a readaptação, tá bom? Então vamos agora para a questão de número 12. Questão de número 12. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com atribuições do cargo em que se encontre investido. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Considera-se rével um indiciado que, citado ou não apresentar defesa no prazo legal. Então, aqui está incorreto, ele quer a correta, tá bom? Porque para ser rével no processo administrativo, ele tem que ser regularmente citado, né? E não apresentar essa defesa no prazo legal, tá bom? Então, essa 12, letra A, está incorreta. Os depoimentos serão prestados oralmente e reduzidos a termo, embora seja lícito as testemunhas trazê-los por escrito. Então aqui está incorreto porque é proibido, né, trazer por escrito, né? Letra C. O julgamento acatará o relatório da comissão, mesmo quando contrário às provas dos autos. E aí, o que é que vocês acham? Então ela não acatará, né, mesmo quando contrário, né? Então, por quê? Salvo quando contrário às provas dos autos. Então, a importância, né, do relatório, né? Então, quando vocês forem assumirem lá, vocês vão ter os relatórios das comissões, não só de processo administrativo, mas você tem comissão do almoxarifado, a comissão do patrimônio, né, que é todo ano. Então, é bom vocês fazerem um relatório bem escrito, tá bom? Então, o nosso gabarito agora é a letra D de dado, né?
o inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos administrativos em direito. Então, essa aqui está correta e é o nosso gabarito. Próxima questão, questão de número 13. Sobre provimento e vacância no cargo público federal, conforme a legislação aplicável, assinale a alternativa correta. A reversão e a readaptação são formas de provimentos de cargo público. Reversão e readaptação. Vamos olhar aqui, ó. Reversão e o que? Readaptação. São formas de provimentos. Correto, né? Então aqui já é o nosso gabaritozinho, né? O concurso público para provimento de cargo terá validade de até 2 anos, ok? Podendo ser prorrogável uma única vez, ok? Por metade desse período. Não, né? Por igual período. A posse é pessoal e intransferível e não poderá ocorrer mediante procuração específica, né? Então, ela poderá ocorrer sim por procuração específica. Letra D. A posse em cargo público não dependerá de prévia inspeção médica. Nada disso, né? Depende de inspeção médica. Então, por exemplo, vocês, antes da posse, né, vocês vão passar por uma inspeção médica, né, que é uma perícia médica admissional, lá na reitoria, lá no Imbuí, lá em Salvador, né, para saber se vocês estão aptos, né, físico, para preencher o cargo, né. Então, o IF Baiano dá uma relação de exames para vocês fazerem, aí vocês vão lá para a reitoria, passar para essa inspeção médica, para aí o perito, né, dar o ok, né, para você exercer suas atividades, tá bom? Então, depende sim de inspeção médica oficial. E vamos responder a questão de número 14 aqui e vamos dar uma pausa, né? Então, antes de ir para a última questão, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, sua inscrição, comenta aí de onde vocês estão vendo esse vídeo, Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, comenta aí que é importante, né? E não esquecer que eu vou deixar esse material que a gente resolveu agora no link, e se vocês quiserem adquirir o material completo, ele está por R$10, pelo valor simbólico de R$10, tá bom? Então, uma revisão para vocês, né? Tá só as questões para vocês revisarem, tá bom? Então, da mesma forma que toda ação possui uma reação, toda infração possui suas sanções, observando-se os princípios e a legislação adequada. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma penalidade disciplinar, né? Ele quer uma penalidade disciplinar. E quais seriam as penalidades disciplinares na 8.112? A gente tem a advertência, a gente tem a suspensão, a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão e a destituição de sua função comissionada, né? Então, a gente teria aqui nosso gabarito, a letra D, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, certo? Aposentadoria compulsória não, suspensão sendo desmantidos os vencimentos não e advertência com a suspensão não. Então, nosso gabarito seria a letra D. Tá certo? Então, era isso, né, para esse vídeo. Então, aqui a gente viu algumas coisas de 8.112 sobre os agentes públicos, né? Então, a gente viu sobre o regime disciplinar, né, a questão do tempo, né, para as infrações. Viu também sobre as formas de provimento, reintegração, readaptação, nomeação, posse, né? A posse seria outra coisa. Também aqui se foi eleito prefeito, deputado, né, vereador, tá certo? Então, isso aqui são nossas questões resolvidas, tá bom? Por hoje. Então, nesse material a gente tem a questão de 9784, que é do processo administrativo, vai ter também a questão de administração geral, vai ter questões
Fala pessoal. Pronto, então vai ter questões de arquivologia, administração geral. Deu uma travada aqui no computador. Vai ter questões de 9784, arquivologia, administração geral, 11.091, né, a questão da progressão, né, a lei que está falando sobre as progressões, incentiva a qualificação, tá certo? Então, um material com 110 questões. Era isso que eu tinha para falar e valeu!